Estação CBN. Agora são 9h21. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia para você, Rômulo Pinheiro. Seja bem-vindo à nossa coluna de hoje. Muito bom dia, Izzy, e um forte abraço aí para o Ronaldo Santos, que me emocionou muito esse final de semana com um jogo importante aí, mais um título para o nosso maior campeão da Amazônia. Rômulo, a gente segue acompanhando o debate lá na Câmara sobre a questão da maioridade. O que você traz de novidade hoje? Pois é, Izzy, esse é um assunto que volta e meia ele aparece aqui no tema no Congresso Nacional, isso muito voltado para o fundo eleitoreiro que há nessa discussão. Isso porque é um tema que tem chamado muita atenção, sempre chama muita atenção da população. Há uma percepção de que os menores de idade têm uma proteção a mais porque cometem crimes graves e aí o máximo de tempo que ficam internados é de 3 anos, e isso é um embate grande em governo que é contra a proposta e a oposição tem que embate grande em governo que é contra a proposta e a oposição tem querer governo que é contra a proposta e a oposição tem querendo discutir esse assunto, trouxe a essa emenda constitucional, essa proposta de emenda constitucional da de 2015 e novamente discutida aqui em Brasília. E o ponto é o seguinte, veja, por que esse debate voltou ao ponto de discussão aqui em Brasília é muito forte? Porque a preocupação com a segurança pública, de fato, é um dos assuntos principais que vai ser debatido nas campanhas eleitorais agora de outubro, e esse é um tema que mobiliza tanto o Congresso quanto a opinião pública, daí o pessoal está de olho nisso. E a gente pensa que essa análise pela CCJ ainda é o início, porque depois da aprovação, se houver aprovação, o presidente da Câmara ainda vai criar uma comissão especial para debater o tema, serão de 10 até 40 sessões para discutir isso, depois vai a votação a plenário, tem que ser aprovado em 2 turnos, e aí depois vai lá para a Câmara, para o Senado Federal, passa pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, novamente vai ser discutido, vai ser votado em 2 turnos. Então, a aprovação ou não, ou seja, dessa proposta de emenda constitucional, ela ainda tem um longo percurso pela frente, mas só o fato de isso estar sendo levantado e ter mobilizado muitos componentes do Congresso Nacional ontem, da Câmara ontem, eleva e justifica a gente estar discutindo esse ponto aqui, porque ontem só não foi votada, porque o plenário começou a votação e nesse momento as comissões têm que parar os andamentos e todo mundo lá para o plenário, mas a tendência é tomada agora no final da manhã essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça, e a ideia, na verdade, é que se retirar dos pontos onde autorizava o menor de idade a votar, aliás, a dirigir até 16 anos, a partir de 16 anos, concorrer a cargos eletivos, assinar contrato. Tudo isso foi desidratado do projeto para ficar unicamente a responsabilidade penal para aqueles que cometem crimes graves a partir dos 16 anos. Então, a ideia era focar em crimes graves, hediondos, pessoas dessa idade, a partir dessa idade, já responderiam criminalmente nas mesmas proporções que o maior de idade, já seriam maior de idade e, portanto, teriam capacidade de discernimento dos atos que cometem, né? E esses argumentos são sempre no sentido de isso é um ponto para combater a impunidade, tem que compatibilizar esses direitos, se eles já podem exercer atos da vida civil, como votar, então eles já podem responder criminalmente. Isso seria uma resposta mais rígida para crimes violentos praticados por esses menores. Então, esses argumentos foram levantados ontem na Comissão de Constituição e Justiça e vão ser novamente discutidos hoje. O governo, então, tem uma ideia contrária a isso, porque isso são dados do Conselho Nacional de Justiça, é que da população de adolescentes aqui no país, em torno de 28 milhões aproximadamente, os dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que apenas 1% desses menores de idade estão em conflito com a lei e desses 1%, nem todos, ou seja, pequena parte são de crimes graves, ou seja, considerados
graves ou hediondos, enfim. Outros são crimes mais simples, furto, eventuais de lesões, ou seja, não entra nesse contexto de gravidade que a proposta de emenda constitucional vai trazer. Então, há uma discussão sobre a eficácia de fato, e o governo tenta levantar essa bandeira dessa proposta, e também tem a questão do controle da argumentação de que esses jovens entrando aí nas cadeias esse período, as facções dominam já esse ambiente, então seria mais aí um problema para a própria administração da segurança pública. O sistema penitenciário brasileiro, prisional, já está superlotado, isso não é segredo para ninguém. E, claro, na verdade, a necessidade de fortalecimento do sistema socioeducativo, ou seja, talvez ampliar um período de internação, melhorar a estrutura do sistema socioeducativo, do que jogar essas pessoas lá nas cadeias, que já não se tem espaço nem para os maiores de idade, imagina para essa nova massa carcerária, ainda que pequena, porque, como a gente fala, é apenas 1% do percentual de 28 milhões de adolescentes que estão nessa faixa etária. Então, prender necessariamente mais cedo não significa reduzir criminalidade, mas é claro que isso é um mote de campanha política. A discussão aí, nesse primeiro momento, vai saber se há constitucionalidade ou não desse projeto, não se discute mérito ainda. O que é certo, muito embora haja divergência, né, o que é certo é que esse assunto vai ser levado, com certeza, se aprovado daqui a um período, para a decisão lá no Supremo Tribunal, porque é matéria de grande relevância, é matéria constitucional, e em que pese essas discussões e a possibilidade até de passar, né, lá mais à frente, provavelmente só depois das eleições, porque não vai ter tempo hábil até lá, mas isso vai acabar lá no Supremo, apesar dessas discussões todas, e até outubro, voltarem ao tema, voltarem à mídia, voltarem a ser objeto de atenção pela opinião pública. O certo é que até outubro muita coisa vai se falar ainda sobre esse assunto, mas a aprovação dessa PEC, com absoluta certeza, só para o ano que vem, isso se for aprovado nas comissões da Câmara e do Senado Federal. Exato, Rômulo, a gente já está acompanhando esse movimento, né? Foi ontem, foi cancelado, a gente já tinha falado sobre isso também há umas 2 semanas, e aí parece que justamente quando vai se preparar para voltar a discussão, acontece alguma coisa, acontece sempre algum motivo, algum adiamento, e aí acaba com esse outro contexto, né, que você explicou para a gente, sobre as eleições, sobre um assunto ainda que desperta divergência, né, de diversos atores aí do governo, mas a gente vai continuar acompanhando com você. Se tiver outra novidade, qualquer atualização, você nos informa por aqui. Te agradeço pela coluna de hoje. Até semana que vem. Muito obrigado, Izzy. Um forte abraço e até a quarta. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Agora são pontualmente 9h30. Vem aí o repórter CBN. A gente volta já já.